Eu estou de volta e a gente vai voltar também a um assunto que iniciamos no nosso boletim hoje, que é a farra do INSS. A senadora Damares Alves pede à Procuradoria-Geral da República o impeachment do ministro Lupe por fraudes no INSS. Como nós dissemos hoje, o ministro Carlos Lupe, inclusive, esteve ontem na Câmara dos Deputados para fazer um balanço da sua pasta e acabou sendo perguntado, questionado, claro, principalmente pelos parlamentares de direita, da oposição ao governo, sobre essa questão dos descontos indevidos de pensionistas e aposentados do INSS. Eu converso agora à tarde com a senadora Damares Alves, ela está na linha comigo, para a gente falar sobre esse pedido à PGR, pedido de impeachment do ministro Carlos Lupe. Senadora, muito boa tarde. Boa tarde, obrigada por estar me trazendo aqui para explicar o que de fato está acontecendo com relação a esse impeachment, porque houve muitas dúvidas. Obrigada pela oportunidade. Exatamente. A gente queria que a senhora já começasse explicando quando foi esse pedido de impeachment e como é que isso corre a partir de agora. Olha, nós protocolamos o impeachment ontem pela manhã. Eu sou autora da petição. Como acontece o pedido de impeachment de um ministro? Quem é o autor da ação? É o Ministério Público. Então, o meu papel é provocar o Ministério Público. Então, eu entro com uma representação ao Procurador-Geral da República, explicando os motivos que eu entendo que ele precisa ingressar com a ação. E na minha petição, eu apresentei cópias das atas que mostram que o ministro Lupe se omitiu. Por exemplo, eu tenho uma ata de junho, início de junho, em que ele foi comunicado que havia problemas com descontos indevidos. Aí o ministro prometeu que na reunião seguinte este assunto seria debatido. Na reunião seguinte, o assunto não foi pautado, então eu mostro a primeira omissão dele. Depois, na segunda reunião, o assunto vem para a pauta, mas na hora do debate, o ministro se ausenta da reunião, dizendo que tinha uma agenda no Senado Federal. Ora, era um tema importante e ele se ausenta da reunião. Aí eu fui na pauta de agendas dele, divulgada. Naquele dia ele não teve reunião no Senado. Então eu mostro que houve omissão do ministro e omissão no serviço público pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Então, eu estou pedindo o afastamento do ministro, pedindo que o Ministério Público ingresse com o afastamento dele pelo fato da omissão. Não estou atribuindo a ele a corrupção, eu não tenho provas de corrupção contra o ministro, mas eu tenho documentos que comprovam que ele se omitiu em tomar uma providência. Senadora, a senhora acredita que a saída do ministro Carlos Lupe é apenas uma decisão punitiva, ou seja, contra ele, ou isso pode, de fato, ajudar a resolver esse problema da fraude no INSS? Ajuda porque traz mais lisura à investigação. Da seguinte forma, o governo dizendo, nós não tememos nada, o ministro vai se afastar, vamos aguardar a investigação, se for inocentado e comprovar que ele não foi omisso nem culpado, ele volta. Eu acho que o afastamento dele agora daria mais transparência e segurança e acalmaria a população no sentido de que, olha, o governo realmente está querendo investigar. Não está dando certo a fala do governo dizendo, nós estamos investigando. Por quê? Nós estamos vendo a comprovação de que o aumento desses descontos aconteceram na gestão do ministro Lupe. Então, assim, o afastamento dele, eu acho que daria mais transparências à investigação e acalmaria um pouco essa expectativa e essa ansiedade da sociedade. Então, eu creio que é devido ao afastamento. Eu acho que ele deveria, inclusive, de pronto, pedir demissão, ou então o presidente Lula, de ofício, afastar o ministro da Previdência, assim como que aconteceu com o presidente do INSS. Bom, essa seria, inclusive, minha próxima pergunta. A senhora consegue fazer uma análise ou entende por que o presidente Lula se mantém em silêncio sobre esse assunto e por que o ministro Carlos Lupe, apesar de
confessar que esse problema já existe dentro do INSS há bastante tempo ainda não deixou a pasta? Eu acredito que é mais uma questão política. Tipo assim, se eu afasto o Lupe agora, eu estou perdendo uma guerra de força com o Congresso Nacional. Porque, é claro, somos nós, oposição, que estamos pedindo o afastamento do ministro. Está sendo uma guerra de forças. Mas, assim, o desgaste para o presidente Lula é muito grande. O ministro Lupe deveria evitar esse desgaste ao presidente Lula, pedindo imediatamente o afastamento. Mas eu acredito que não vai dar para o presidente essa decisão, não. Eu acho que nos próximos dias, os conselheiros do presidente Lula vão orientar, olha, vamos afastar, porque é muito grave. Nós estamos diante de um dos mais terríveis problemas dos últimos anos da história da corrupção no país. É muito grave e mexeu com toda a sociedade, mexeu com todo mundo. Então, eu creio que já está insustentável a presença, a permanência do ministro Lupe na pasta. Senadora Damares, existem vários órgãos de fiscalização que fiscalizam o governo. Temos aí CGU, TCU, até a Advocacia Geral da União, mas a oposição dentro do Congresso Nacional, ela também tem um papel fiscalizatório ao trabalho do governo e também da base governista. Como é que a oposição vai trabalhar para tentar ajudar as pessoas que foram prejudicadas nesse golpe do INSS? Olha, nós estamos abrindo diversas frentes. Uma delas é o impeachment, que eu já expliquei, sou autora do pedido. Nós estamos com pedido de uma CPI e de uma CPMI. É possível que vá ser instalada a CPMI e não a CPI. Por quê? Nós estamos com uma fila enorme de CPI lá na Câmara e uma fila enorme de CPI aqui no Senado. Mas CPMI tem um espaço, vai ser possível instalar mais rápido uma CPMI. Hoje, nós já conseguimos as assinaturas suficientes para a CPMI aqui no Senado. Os senadores já passamos de 30 assinaturas no Senado e estamos completando as assinaturas na Câmara. Então, possivelmente será uma CPMI. Essa CPMI vai trabalhar investigando e também já fazendo encaminhamento de ressarcimento. Nós entendemos que não podemos esperar um processo criminal ser julgado, porque você sabe que isso demora anos. A CPMI ou a CPI, mas eu creio que será mista, comissão parlamentar mista, por isso que é CPMI. Ela já vai propor de imediato que comece a se pagar às pessoas que forem indenizadas, um ressarcimento às pessoas que foram lesadas em forma de indenização. Então, esse é um dos encaminhamentos. Mas, além da CPMI, nós temos uma Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara, que é permanente. Lembrando que uma CPMI, ela tem prazo para entregar relatório, mas nós temos uma comissão permanente na Câmara dos Direitos da Pessoa Idosa e uma comissão permanente dos Direitos Humanos no Senado, da qual também sou presidente. E temos uma frente parlamentar do idoso aqui na Câmara e Senado, que eu também sou presidente. Então, temos 3 instâncias aqui, entre Câmara e Senado, permanentes, que mesmo encerrando o trabalho da CPMI, vão continuar acompanhando até que o último idoso, o último trabalhador, a última pessoa aposentada por invalidez seja ressarcida do prejuízo que esse escândalo, que essa corrupção, que esse esquema de crimes foram cometidos. Então, nós vamos querer que todas as pessoas sejam ressarcidas. Isso vai ser agora? Não, a gente vai caminhar e, claro, que nós vamos depender da condição orçamentária do governo para começar a ressarcir, e a responsabilidade do ressarcimento é da União. Então, assim, estamos só começando uma grande luta. Várias frentes dentro do Congresso que começam agora a trabalhar para que o mínimo seja feito para minimizar tantos danos às pessoas lá na ponta.
Senadora, para a gente encerrar, a senhora falou de CPMI, de fato é interessante falarmos sobre CPMI, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem bastante ligado às ideologias e algumas políticas aí da direita, apesar dele ser de um partido do Centrão. O presidente Davi Alcolumbre aprovaria uma CPMI no Congresso sobre esse assunto? Olha, eu acredito que sim, porque aqui dentro do Senado, desde que o escândalo surgiu, parlamentares de todos os partidos estão se manifestando. Tá? Há uma indignação. A sociedade está cobrando do Congresso uma resposta. Este fato é tão grave que o Congresso não poderá se omitir. Não é nem se eu quero ou não quero, vai pegar esse governo ou aquele, não. É um problema que atingiu milhões de pessoas. Então, o Congresso, diante deste fato, não poderá se omitir. Mas eu entendo que vai ser mais fácil a CPMI. Na Câmara, tem 13 CPIs na fila. Aqui no Senado, eu acho que deve ter umas 6. E uma CPMI, eu quero que você entenda, divide-se responsabilidade entre as duas casas. Então, por ser uma CPMI, eu creio que o senador Davi Alcolumbre não vai se opor. Entendido, senador. A gente vai continuar acompanhando, então, todos esses caminhos que a oposição vem traçando para lidar com essa fraude, que a gente vem chamando de fraude do INSS. É um escândalo gravíssimo que, de fato, precisa ser muito em breve solucionado. Eu agradeço muito a participação da senhora. Obrigada. Um abraço a todos.